Quem bote tocando de algo de Congo. Boa tarde a todo o povo angolano de Cabinda Cunene, na diáspora, o mundo inteiro. Eu, vosso irmão Toyone Congo, no nosso canal Ana Necongo, no YouTube. Inscreve-se no nosso canal no YouTube Ana Necongo, A-N-A espaço N-E espaço Congo com capa, não é com C. Quando o vosso irmão Toyone Congo aparece, é para contar história de Angola. É para contar o que está a acontecer em Angola. É para contar que está escondido. É para contar o que ainda não chegou nos ouvidos do povo angolano. Aqui estão a cantar em Kikongo. Emono Kibunda kwa Mankisiko. O povo Bakongo exprime-se cantando. Cantando, eles contam, falam. Mas ele não é feiticeiro e não arranjou feitiço para ter o poder de fazer chegar a história, as palavras aos ouvidos do povo. E eu sou Toyone Congo. O nosso número do nosso canal é 0044 740 22 3 27. É o número do nosso canal. Se inscrever, você poderá conversar ou debater qualquer assunto que nós falamos. Vamos esclarecer isso. E hoje vamos falar um pouco de uma coisa que aconteceu no Brasil. E assim que aconteceu no Brasil, nós todos vimos o vídeo. E eu gosto de falar, quando eu saio para falar, é porque tenho certeza daquilo que vou esclarecer, eu vou contar ao povo. Vimos a viagem do presidente João Lourenço ao Brasil. No hotel onde ele estava, hospedado com membros do governo, com a segurança dele, como sempre fazem. Só que o povo deve entender, Brasil não é Angola. Seja for a colonização ou a língua portuguesa, Brasil está na América e Angola está em África. Quer dizer, aquela separação, também distância, faz diferença das leis. No Brasil, você encontra brancos. E o preto do Brasil tem um comportamento diferente. O preto africano, por exemplo, o preto angolano e os mulatos como brancos angolanos, tem comportamento diferente. Por exemplo, o branco angolano, quando rouba dinheiro de Angola, leva na Europa, leva no Brasil. Quer dizer, ele tem um comportamento africano, seja a cor da pele. Mulato angolano é ainda pior.
na malidade. O preto angolano, durante 45 anos do poder do MPLA, entraram naquela estupidez do MPLA, porque muitos do MPLA não são inteligentes. Desculpa das minhas palavras, mas se não dizer a verdade, por exemplo, tive a conversar há pouco com alguém que estava a me dizer que, olha, você anda na Europa há muito tempo. O dia que você virá em Angola, não vais reconhecer a cidade de Luanda. Isso por quê? Diz que porque construíram autoestradas, novos bairros, há outro bairro você nem precisa ir mais na Baixa, porque naquele bairro há supermercado, há tudo naquele bairro. E você pode viver um ano sem chegar na Baixa, porque ali tem tudo. Claro que construíram. E eu fiz a pergunta, é a mesma cidade que você está a falar, que quando chove, água enche a cidade, as pessoas estão na rua a morrer, apanhar-se de eletricidade. E ele ficou a dizer que não, é a única situação que nós temos. E eu perguntei, mas como que isso acontece? Você está orgulhoso de dizer que não? A cidade está construída, não sei o que é. Mas como que um governo que vai fazer contrato, até ele me disse que não foi construído pelo chinês, brasileiro, não sei o que é. Mas como é que vão fazer o plano da cidade? Vão começar a construir a cidade sem o governo verificar o plano, sem o governo confirmar canalização da cidade, sem o governo trazer engenheiros angolanos com capacidade intelectual, conhecimento, de estar a trabalhar com eles. Olha, está aqui o plano. Antes do governo confirmar o plano e pagar o dinheiro, vocês devem sentar, ver o plano, entender o plano, fazer pergunta das águas, canalização, está onde. Quando começar a construir, também engenheiros angolanos a fazer parte, a ver como que será construída as linhas de eletricidade, como será construída a abertura, canalização, a passagem de água. Tudo isso, o governo e o engenheiro angolano devem tomar isso em conta, quer dizer, eles a verificar e o estrangeiro a construir. Infelizmente, o branco já entendeu que não deve dar poder naqueles que estão em África, que não entendem a política, que são estúpidos, que vão dizer que não é para sou doutor, eu estudei. Estudar em África na universidade não faz mal. Só que você já viveu na Europa para saber a verdade do branco? Você já trabalhou na Europa para ver como que o branco trabalha? Antes de ser nomeado presidente em África? Vocês vão ver que a maioria dos presidentes, líderes africanos que viveram na Europa, são todos mortos. Porque sabem a realidade. Por exemplo, o Dr. Savimbi. O Dr. Savimbi não podia ficar presidente de Angola. Porque o branco, ele viveu com o branco. Ele trabalhou, sofreu aqui na Europa. Como todo estudante africano sofre. Ele sabia o branco aqui na mão, na palma da mão. E ele não podia ficar presidente porque o branco sabia quem é um homem. O presidente, por exemplo, tanzaniano que foi morto, viveu na Europa, estudou, era estudante aqui na América, Inglaterra. Ele sabe quem é o branco. Quer dizer, o sofrimento da Europa, ele viu isso. Ele próprio trabalhou no restaurante, foi na escola, depois da escola, biblioteca. Quer dizer, tudo isso, e ele sabe que é um branco. Quando chegou no poder, 5 anos, envenenado, morre. O presidente Gbagbo
do Costa do Marfim, viveu na Europa, ele foi estudante, o dinheiro da bolsa não chegava. Vocês viram o que aconteceu? Lutou tantos anos quando fica presidente, vai levar no reggae, na Holanda. Porque ele não vai aceitar, não vai deixar a passagem do branco, porque sabia que é o branco aqui. Povo angolano, estamos a conversar. Agora, vamos entrar no assunto de Angola. O presidente vai viajar. Com a situação de Angola hoje, a fome, dificuldade, muita coisa. O governo no poder vai perder as eleições. Vai trazer armamento nas ruas para matar quem? Matar o povo que votou o outro partido? Para matar quem? Para matar o partido que foi votado? E vocês querem ensinar a democracia? Ou vocês tinham medo do povo que vocês mataram? Ou vocês tinham medo daquele que vocês já fizeram, que esse povo pode revoltar contra vocês? Mas vocês não disseram que não, o governo da União Nacional? Logo que vocês se ajudaram, que são da UNITA, entraram no governo, o Ben Medi logo, o Ben que era o vice-chefe de Estado-Maior, foi envenenado. Porque ele ia subir como chefe de Estado-Maior. Não se faz. Olha, eu, quando era estudante da universidade, no fim do ano, nós íamos trabalhar na agência para... É fim do ano, né? Para conseguir um dinheirão, pagar as rendas, as dívidas que nós tínhamos e também preparar-se para o próximo ano. E na agência, nos arranjaram um emprego para trabalhar no Parlamento Britânico. Foi em 92. Já fui lá quando estávamos a lutar para direito do estudante, mas agora trabalhar no Parlamento era pela primeira vez. Vou trabalhar aonde? Vou trabalhar no restaurante que está dentro do Parlamento. E naquele restaurante, o que acontecia? Os membros do Parlamento, depois de sair do Parlamento daqueles debates, todos, depois de discutir aí, haver discussão de não sei, luta lá no Parlamento, eles todos desciam no restaurante. E nós estávamos lá a servir, trazer comida lá dentro, para trazer lá à frente, para servir os garçons a servir aí os membros do Parlamento. E vocês vão notar que, lá embaixo, já não havia, porque eu sou o partido conservativo, Lebo, o não sei o quê, já não havia. Todos eram amigos. Quer dizer, quando estão lá embaixo, eles a comer como amigos. Estudaram junto, cresceram junto. Política ficou lá em cima do Parlamento. Você vai ver que não, a saída deles, quando apanhava táxi, vai ver que não, mas aquele aí no partido Lebo, porque é amigo dele, cresceram junto. Apanharam o mesmo táxi que vai lhes levar a deixar cada um na sua casa. Dos partidos diferentes, que estiveram lá a lutar. Mas quando deixa de sair do Parlamento, tudo ficou lá. Porque cada um tem a sua ideologia, aquele trabalho. Tem também amizade, que é a vida normal, onde são amigos. E tem também a capacidade intelectual de cada um. Quer dizer, ninguém mata o outro. Eles sabem que não, aquelas são as opiniões deles. E temos também a forma de viver. E também temos o trabalho. Temos muita coisa por aí. Vou vos mostrar uma coisa. Antes de entrar mesmo no fundo daquilo que eu vou querer explicar ao povo angolano. Porque um general no Brasil da segurança vai sair para vir dar o pontapé, que você não vou meter aquele vídeo porque me dá raiva até agora. Mas quero vos mostrar uma coisa. Vou vos dizer uma coisa.
aquele general que saiu bater o Jota, o moço, o angolano que é ativista, se eu tivesse no lugar dele, quando ele começou agora a se defender contra o general, eu deixava o general nua, tirava sapato, a calça, toda a roupa. Vamos contar por quê. Vamos lá seguir esse vídeo. Oui, c'est bon. Segue muito bem esse vídeo. Isso foi na França. Foi aniversário do presidente camerunês Paul Biya. E ele vai fazer aniversário onde? Ele vai fazer aniversário na França. Vamos seguir, hein? Vamos lá seguir muito bem esse vídeo. Quero que vocês entendam esse vídeo daquilo que eu vou dizer. 40 anos do poder. E ele vai dar festa na França. Você deve entender, aqui é Europa, não é África. E esse povo, que são ativistas, viram o povo a morrer, a sofrer. Você vai gastar dinheiro da festa aqui. Vão na sala, vão entrar, vão bater embaixador, vão bater o povo que estiver ao lado, membro da embaixada. E vocês vão ver o que aconteceu. E nenhum deles está preso. Ninguém vai ficar preso. Ninguém. Quero que vocês entendam essa coisa. Le RDPC ne fait rien en diaspora. Segue muito bem esse vídeo. Venez, venez. Zéro fait du RDPC en diaspora. Zéro fait du RDPC en diaspora. 40 ans quoi? 40 ans quoi? Finalement, je crois, donne-moi les œufs. Donne les œufs. Donne-nous les œufs. Les œufs. Fizeram, entraram com ovos, a tirar ovos na cara dos membros da embaixada, lhes bater mesmo com força. Vous ne faites rien. E no fim daquele vídeo, a polícia virá prender membro da embaixada. Ok, c'est un paquet seulement. Ok, c'est bon. Le sang là, aqui é na França. On a fait 4 litres de sang dedans. Vocês mandam em África. Na Europa, vocês não mandam. 40 ans de Biya. Vocês devem entender isso. 40 ans de meurtre. 40 A ans de porcaria meurtre. das leis que vocês têm lá em África. 40 ans. Vocês devem fazer isso em África. 40 ans. Quando vocês utilizam armas, 40 ans. os que estão na diáspora também podem se vingar de vocês. Podem procurar o vosso, porque vocês mandam um filho para vir estudar aqui na Europa. Biya fait 40 ans. Que estão em Angola. Vão localizar os vossos filhos. Teremos fotografia. Teremos informação dos vossos filhos. Nós também podemos procurar os vossos filhos onde eles dormem. Acabar com eles, como vocês fazem em Angola. Olha aí, um membro ficou dentro. Ele não quis sair, pensa que se receber cadeira, viram? Rebentaram a porta. Viste, pegaram o homem da embaixada. Viste? O general não levou assim. Viste? Queria lhe matar. Viste? Um membro da embaixada que ficou lá dentro. Pega na, ele pensa que na embaixada. Não, viram? Rebentaram a porta, entraram. Queria matar o homem. Todo mundo com a cadeira na mão, atirar no homem, quis lhe matar. Pas d'anniversaire de Paul Biya. Pas d'anniversaire de Paul Biya.
Pas d'anniversaire de Paul Biya. Pas d'anniversaire. Allons, les gars. Allons. Mission accomplie. Mission accomplie. Viram? Mission accomplie. Mission accomplie. Le RDPC ne fête pas. Mission accomplie. Aconteceu na Europa, na França. La même Aqui. dictature vous fait d'abord au nord, on fait ça ici. O branco é assim. Le RDPC ne fête pas. C'est de ça qu'il est question. De l'autre côté. Ils sont là-bas. Là, ils sont par là. Ils sont par là. Le RDPC est en train de fuir. Nous avons mis le RDPC en déroute. Le RDPC est en train de fuir. Vous fuyez quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Bande de criminels. Vous faites quoi? Vous êtes dans un pays qui ne mange pas. Vous faites quoi? Bande d'assassins. Nada anda naquele país Les assassins. a roubar, a matar o povo. E eles a pensar podem vir na Europa fazer Vous n'avez festa. pas honte? Vous n'avez pas honte? Pronto. No fim, vai aparecer. Então, vou parar aqui. Oui, c'est bon. Vou parar aqui. Meu povo, o que eu quero explicar nesse vídeo que eu acabei de meter aí? Nós aqui temos lei. E vocês, eu já fiz vídeo, já expliquei isso. Os que mandam em África pensam que pode pegar alguém na Europa, que veio da Europa, porque ele é ativista, anda a reclamar. É o direito dele de reclamar quando o país não está a andar. Vocês sabem que o ministro das Relações Exteriores do Congo, da RDC, chamava o Cheikh Tunda. Ele estava de viagem na França, viagem privada, que não foi do governo. Ele foi apanhado na rua, ele assim, alguém ele notou, então os congoleses bateram o homem, lhe deixaram ficar nua na rua. Pergunta todo o congolês. Desculpa, é apenas um exemplo que estou a dar. Ministro em função das relações exteriores do Congo. Lhe bateram na rua, tiraram roupa, ficou nua e filmaram. Não quero meter esse vídeo porque só posso explicar isso. Aquele povo estão lá a andar vivos, estão lá, não ficaram presos. Alguns são franceses, alguns porque tem documento francês. E o tal homem não estava na missão de serviço. Era uma viagem privada. Então pronto. O branco pode te encontrar, te bater, você ministro, vai dizer que não, ele é o congolês, o angolano, ministro lá, ele mata as pessoas. Vão dizer que então pronto. Aqui vocês não têm direito de lutar. Você tem o teu documento. Vão ver que não, ele tem passaporte de serviço, o angolano, africano. E você, eu sou francês, o britânico. Pronto, vai. Você, quando vem aqui, não arranja problema com o nosso povo. É isso que a polícia vai dizer. Você vai gastar o teu dinheiro para aquela pessoa ficar preso. Nunca vai ficar preso. Nunca. Essa aqui é porque ele é cidadão. Essa aqui é a verdade. O velho Kenge Wadondo, na altura, primeiro-ministro da RDC. Ele também foi apanhado na rua. Lhe bateram. Na altura, era primeiro-ministro. Então, quando você veio em missão de serviço, o governo vai te proteger. Não quer dizer que não, o povo na diáspora não pode entrar onde você está. Ele ainda pode entrar. Mas haverá a polícia que não faça confusão, calma, deixa quando ele sair, não sei o que é. Então, quando isso acontece na Europa, ativista tem direito, seja o presidente francês, o americano, não sei o quê. Até os presidentes próprios saem e vai à frente. Qual é o vosso problema? Vocês vão exprimir, ele vai notar que tá bom, vamos ver esse assunto. Mas teus guarda-costa não pode sair, o teu general da segurança não pode sair para vir agredir ativistas. Não pode. São capazes de vos bater, até bater o presidente.
Olha, vocês viram, né? Esses são camerunês na França. Entraram na sala, bateram o embaixador, todo membro da embaixada. E andam por aí, não ficaram presos. No tribunal, pode dizer que não, pronto, nós viemos porque eles começaram isso, nós viemos para. Então, eles começaram a luta. Epa, pronto, vocês são estrangeiros nesse país, não podem fazer isso. Vocês viram o vídeo. Há pouco, o Fali, que é o cidadão zairense, vai tocar na França. Povo vieram da Espanha, Bélgica, América, queimaram o buraco do metro, queimaram 200 e tal. O fogo, todo o bairro queimou. Pergunto-vos hoje, quem está preso? Conta-me o nome da pessoa que está preso. Ninguém. Prenderam todo mundo, foram lá, porque vão ser presos, o governo vai mandar. Não. Hoje o governo francês está a cobrar dinheiro no governo congolês. Diamante, ouro, para pagar aqueles gastos que aconteceu. Não se sabe quanto vão pagar. Eles podem pagar dinheiro de 10 anos, de diamante, ouro. Será que todo aquele gasto vai levar dinheiro de 10 anos? Vai levar diamante, ouro durante 10 anos? O branco deixa isso acontecer. Todo mundo, o Boquete está lá. Porque foi ele que casou, que veio da Bélgica. Não está onde? Ele não está na Bélgica. Não foi largado. Lhe largaram, ele regressou na Bélgica. Estava aqui há 3 semanas, estava aqui na Inglaterra. Ele ainda era na Europa. Ele até não tem cidadania. Apenas documento como residente. Mas como é da ONU, ele está a andar. Isso é apenas para vos dizer. Vocês mandem em África entre vocês com o armamento que o branco vos dá, porque vocês são estúpidos. Vocês não reconhecem o valor do vosso povo, que é meu povo, devo considerar o meu povo. O vosso primeiro inimigo é o branco. O branco nunca foi o vosso amigo. Eu duvido que lá em Angola, a partir do João Lourenço, ele pode dizer que não, ele é amigo do primeiro-ministro britânico. Não é. Ele pode ser um amigo de um membro do parlamento que lhe guarda no poder. Apenas um membro do parlamento. Que trabalha aqui no nosso bairro, por exemplo. Que eu posso lá ir, que olha, quero falar com o meu membro do parlamento. Opa, amanhã à tarde, às 14. Eu vou lá. Mas aquela pessoa manda em Angola, porque ele é amigo do presidente. Mas aqui nós podemos visitar o membro do parlamento qualquer dia que nós quisermos. Imagina isso. E ele, como cresceu, conhece o primeiro-ministro, e ele passa as mensagens, o primeiro-ministro passa a mensagem dele, e ele manda em Angola. É assim que funciona. Os diamantes chegam na mão dele, ele a comer dinheiro, é apenas um membro do parlamento. Mas lá o presidente mete armamento na rua para matar o povo. O João Lourenço não viveu na Europa. É um general que vai sair, dar pontapé nos ativistas, a lutar, que você quer da segurança do presidente. Aqueles ativistas são boas pessoas. Se foram mal, ou tivesse muito ativista aí, batiam o general, deixava mesmo aí no chão, pegava nos guarda-costas, entrava no hotel e tocava no presidente. Quando a polícia ia chegar, não faça isso, porque a polícia não vai bater ninguém, só pode prender, levar fora. Qual é? Porque são matadores, porque são criminosos, não sei o que. Pronto, tá bom. Vamos lá na polícia. Quando vão na polícia, que não, são criminosos, mata, aquele presidente ia assim, ok, pronto. Vocês vão em casa, o advogado vai aparecer, pronto. Vão ser largados. Olha, vocês virão a próxima semana, 2 semanas depois, 1 mês depois, para serem julgados. Daí, você, presidente de Angola, ministro, vocês vão mandar diamante, vão dar dinheiro, arranjar advogados.
mas aquele povo nunca ficarão presos. E tudo que vão partir lá naquele hotel, o governo vai pedir dinheiro. Olha, o vosso povo, vocês para mandar diamante, para isso ser arranjado. Nós sempre a perder. Quantas vezes a gente deve explicar isso? Agora, os catanguês que não têm terra em Angola estão a envenenar pessoas. Aqui na Inglaterra, vocês que são angolanos genuínos devem ter cuidado de não sair. Porque, lá em Angola agora balubas estão a mandar, catanguês estrangeiros a mandar. Devem ter cuidado. Quando você fala, aqui há restaurantes, há bares, há sítios aí, tapas. Porque dos angolanos. Porque somos de Malange. Porque somos de Mochico. É mentira. Até nas associações de angolanos estão a aparecer balubas, catanguejas, a pretender ser de Malange. Você vai pedir sopa num restaurante, te mete veneno. Mas você me envenenará. Eu aponto tudo, comi dia tal, no restaurante tal. Quando eu achar que não, pronto, estou envenenado, eu virei com a arma, vou abrir fogo naquele restaurante, vocês vão assustar. Irei nas vossas casas, eu tenho muita amizade aqui. Vocês vão me envenenar. Eu que vou morrer. Mas a minha vingança, vocês vão assustar que não, eu entrei na vossa casa, você está na mesa, a esposa, vocês todos vão. Chega no sítio onde vocês vendem bebida, não sei o que, abre o fogo, vocês vão assustar. E que vou lá encontrar, vou vos levar todos. E quando eu cair lá na cama, porque vou ficar doente, estarei na cama. Vou explicar que não, eles me envenenaram. E o branco ainda vai me tratar, tentar me salvar. E na altura vocês 32 já caíram todos. A minha vingança é assim. Eu não deixo passar. Vocês podem me envenenar. A vossa terra está em Katanga. Eu que estou a falar aqui, tenho terra em Angola. Em Angola. Eu sou a cabeça da família. O meu bisavô, em Quibocolo, tem uma aldeia hoje. Eu sou a cabeça daquela aldeia. Envoado. O Salassi sentoto. O Nambanza Zuli kina Gilamba. Soba luvalu, Silisi sentoto. E kemena una koko, o moito te kelina. Mono kemena o fiote mono. Eu tenho terra em Angola, que eu sou dono a cabeça.